Aí, agora restabeleceu o normal. Ada, por favor, novamente, Ada. Obrigada, presidente. A minha fala foi ouvida pelos os nobres colegas, mas na TVA não. Então, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, mais uma vez quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio Alesc, né, e da TVA, tá? E hoje, no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, eu não podia deixar de fazer uma fala. A data serve para apontar necessidades de ações do Estado, da sociedade, no cumprimento de compromissos civis, políticos, sociais, ambientais previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há 72 anos foi adotada pela a Organização das Nações Unidas. A proteção dos direitos humanos em todo o mundo, ela é uma prioridade. A proteção dos direitos humanos em todo o mundo, ela é uma prioridade. Todos nós sabemos que ver uma criança vivendo na rua, um doente sem tratamento médico, uma pessoa sendo maltratada, uma pessoa sendo espancada, alguém passando fome, enfim, coisas tristes, e são coisas muito difíceis de ser aceitar. Eu acho que ninguém aceita. Essas situações é literalmente um atentado aos direitos humanos. Através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os diversos países se comprometeram a realizar um esforço para eliminar todas as formas de afronta a esses direitos. Mas não pode ficar só no papel. O princípio básico dessa declaração está colocado logo no comecinho. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direito, ou direito e dignidade. Muito bom, excelente, mas não pode ficar só no papel. Baseado nesse princípio, a declaração proíbe a escravidão, a tortura, em todas as formas de discriminação e violência. Todas as formas de discriminação e violência. Podemos observar que diversos problemas sociais do nosso país, do nosso estado, e sim, também de alguns municípios, ferem os direitos humanos, como a fome, a falta de habitação e o saneamento básico, porque, colegas, saneamento básico quer dizer saúde. A falta de segurança, isso faz pensar uma coisa, não basta as pessoas terem direito, esses direitos precisam ser reconhecidos e, o principal de tudo, aplicados. É preciso criar uma cultura de direitos humanos, investir no capital social, horizontalizar as relações de poder na família, na escola, no ambiente de trabalho, democratizar a gestão pública por meio da transparência, que muitas vezes não é transparente. A transparência administrativa, direcionamento das práticas cotidianas para a igualdade, equidade, mantendo o debate no plano da ética e ser coerente com o espírito transformador dos direitos humanos. Direitos humanos não é falar, não é sentar só, discutir, às vezes até num restaurante, numa roda de amigos. Direitos humanos não é só isso, da boca para fora. Não é só formatar opiniões. Direitos humanos é mostrar resultados para a nossa gente e principalmente para as pessoas que mais necessitam, que são as pessoas que são agredidas, que não têm saneamento básico, as pessoas que não têm recursos para a saúde, enfim, todos aqui sabem. Então, direitos humanos precisa ter resultados e, principalmente, digo mais, no nosso estado. É um estado pequeno, dá para nós fazermos um belo trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Ok. Finalizando breves comunicações, entraremos no horário destinado aos partidos políticos. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB, PSC, por 15 minutos. Alguém inscrito? Partido dos Trabalhadores, por 6 minutos. Deputado Sareta. Por favor, Neudi. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
estimados catarinenses que nos acompanham. Estamos chegando ao fim de mais um ano de sessão. Temos mais ainda temos sessões pela frente, mas gostaria já de tecer algumas considerações sobre esse trabalho realizado ao longo do ano de 2020. Certamente foi um dos mais desafiadores, onde as questões voltadas especialmente à área da saúde foram temas centrais de debates, não só aqui no Parlamento, mas no mundo todo. Lembro que em 5 de fevereiro, quando ainda não sabíamos qual seria o impacto e proporção do coronavírus em Santa Catarina, encaminhei pedido ao secretário de Estado da Saúde para que nos informasse acerca das medidas que estavam sendo tomadas quanto à preparação, orientação e controle referente à contaminação pelo coronavírus no Estado. Nossa preocupação era preparar o Estado para a chegada da doença, tanto que em 12 de fevereiro realizamos uma reunião da Comissão de Saúde para debatermos as ações referentes ao enfrentamento à pandemia. Naquele dia, disse, nossa preocupação é a preocupação que hoje é mundial, a respeito desse novo vírus e, principalmente, como o Estado está se preparando para, primeiro, buscar formas de evitar que aqui chegue, que na época ainda não tinha chego, e, caso chegando, esteja preparado para enfrentar. Desta forma, foram dezenas de reuniões, debates e ações buscando a melhor forma de conter o agravo da pandemia e evitar o contágio das pessoas. A preocupação com a falta de equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde, de testes para detectar a doença, a falta de recurso às instituições de saúde e leitos de UTI fizeram parte dos pedidos que fizemos como parlamentar. Não medimos esforços para conter o avanço da pandemia e nossa função como deputado e também por estar à frente da Comissão de Saúde sempre foi no sentido de cobrar e propor ações, principalmente para a garantia de recursos para poder atender, de fato, a população. Como já tenho dito nesse plenário, além do agravo da pandemia, o que nos preocupa para o ano que vem é o percentual que o Estado destinará à saúde, bem como para as ações pós-pandemia. Repito o que venho defendendo. Se o Estado investisse o percentual mínimo de 15%, seriam mais recursos necessários ao combate desta pandemia. Em 2021, serão necessários recursos para enfrentar a pandemia e o pós-pandemia, já que prospectamos também a questão da vacina. E está aí essa lamentável discussão que não tem uma coordenação do governo federal no sentido do Brasil fazer como os outros países, de já ter plano de vacinação elaborado, de já ter os insumos e de já fazer como alguns países estão fazendo, inclusive a vacinação. Além disso, tem a questão da pós-pandemia, com a retomada dos atendimentos eletivos, com o desafogamento das filas de espera por exames e cirurgias que aumentam a cada dia. Por isso, o Estado tem que se preparar para o atendimento dos procedimentos que ficaram para trás. Mesmo diante da pandemia, também temos que atuar em outras áreas. Ao longo desse ano, apresentamos cerca de 650 proposições em diversas áreas. Não medimos esforços para atender as demandas da população, até porque, independente do que estamos vivendo, o governo tem o dever de garantir o andamento de todos os serviços, que é a obrigação do Estado. Na área da saúde, fizemos mais de 70 proposições relacionadas à pandemia. Desde o início, cobramos ampliação, credenciamento de leitos de UTI para atender às demandas Estado afora. Fizemos encaminhamentos onde solicitamos a aquisição de medicamentos que chegaram a faltar em hospitais, assim como equipamentos de EPI aos profissionais de saúde. Sobre o teste, fui veemente na defesa da testagem em massa da população. Além da área da saúde, cobramos do Estado ações para auxiliar micro e pequenas empresas, trabalhadores informais e agricultores afetados pela pandemia. Propus a criação de linha de crédito e ampliação de pagamentos de financiamento já feito.
Não bastasse a pandemia, Santa Catarina foi atingido por tornado, ciclone e 2 grandes estiagens que castigaram especialmente os agricultores. Dessa forma, pedimos ao Estado para auxiliar os atingidos com a criação de programa específico de crédito e ampliação de prazo para pagamento de financiamento, principalmente aos agricultores. Na questão das rodovias, nesse ano foram inúmeros pedidos que encaminhamos e continuamos solicitando a recuperação da nossa malha rodoviária, trechos como a SC 283, trechos como Concórdia, Chapecó, intransitável, onde passam dezenas e centenas de caminhões, trechos pequenos como Jaborá, Catanduvas, que lamentável, deplorável a situação que encontra e não vemos uma perspectiva de solução por parte do governo, estamos cobrando isso. Ainda hoje, manhã mesmo, mandei uma mensagem ao secretário. Mais um minuto, deputado. Mais um minutinho. Liga o microfone. Ainda hoje, senhor presidente, fiz contato com o secretário da Infraestrutura sobre essa questão das rodovias. Infelizmente, o tempo está acabando, mas eu gostaria de, nos próximos dias, voltar à questão, inclusive na área da educação, das emendas parlamentares, inclusive com dinheiro disponível. A Secretaria da Educação não executou as obras, os alunos não estão nas escolas, estão em casa e as obras não foram executadas, inclusive das emendas parlamentares, senhor presidente, senhores deputados. Recursos disponíveis, alegam que não tem projeto, o governo precisa reagir. Eu vi dias atrás o governo dizer que agora vai acertar a questão política. Bom, acerta a relação política, mas tem que ter obras, ações. A Secretaria da Educação precisa ver por que não executou as obras das escolas que estavam fechadas, inclusive das emendas parlamentares. Precisamos de uma solução urgente para isso, senhor presidente. Ok. Horário do MDB, por 13 minutos e 30 segundos. Deputado Cobalcini. Muito bom dia, senhor presidente, deputado Nilson Berlanda. Bom dia a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. Esta semana, protocolei junto ao Tribunal Misto um pedido de suspensão do julgamento marcado para a próxima segunda-feira, dia 14, e quero trazer aqui aos deputados as razões que me levaram como julgador que sou, integrante do Tribunal Misto, escolhido pelos senhores deputados, 5, sou um deles. Nesta fase do processo, depois de que a Assembleia autorizou o prosseguimento, deputado Berlanda, o prosseguimento das investigações, relatório, inclusive, que apresentei e que foi aprovado por 36 votos, somente 2 votos contrários. Naquele momento, nós não julgávamos o governador se ele era culpado ou se era inocente. A Assembleia autorizou o prosseguimento das investigações. Os elementos que nós tínhamos naquele momento vieram da CPI, da qual eu integrei, vieram do inquérito que foi extraído da GAECO, do Ministério Público, fruto das operações Oxigênio 1, Oxigênio 2, e nós, naquele momento, víamos a necessidade do prosseguimento das investigações por encontrarmos indícios, não provas, mas indícios
da participação do governador. O próprio Ministério Público de Santa Catarina assim também entendeu quando declinou competência para o STJ por suposta participação do governador, e aí então o foro para julgar o governador não é mais o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de Santa Catarina, mas sim o STJ. Pois bem, a Polícia Federal, operação que chamou Pleumon, fez busca e apreensão na casa da agronômica e naquele momento apreendeu o celular, o computador do governador, e no dia 27 de outubro, 3 dias antes da instalação do Tribunal Misto para julgamento do impeachment dos respiradores, 3 dias antes, a própria Polícia Federal, e foi amplamente divulgado por toda a imprensa catarinense, e de que a Polícia Federal concluiu de que o governador não teve nenhuma participação nesta negociação dos respiradores. Pois bem, como membro do Tribunal Misto, entendi de que nós tínhamos que ter este parecer. Este parecer deveria constar dos autos. O juiz julga, e agora nós estamos exercendo o papel de juiz, julga aquilo que está nos autos. Se teve fato novo, posterior à aprovação do relatório no dia 13 de outubro, pois que esse fato novo venha a incorporar os autos. E como esses fatos, aliás, o próprio Tribunal de Contas emitiu um parecer, do qual ainda não conhecemos, mas esse parecer, através de requerimento da defesa do governador, solicitando que faça parte dos autos, ainda não chegou ao conhecimento dos desembargadores oficialmente, apenas pela imprensa. E é importante, é necessário, é fundamental que tenhamos todos os elementos posteriores à data da aprovação do relatório aqui da Assembleia, para que possamos fazer um julgamento justo, isento. Aqui não está se falando se o governador será afastado, se será impedido lá à frente. Apenas nós precisamos, no momento do julgamento, dispor de todas essas informações. E elas não podem ser por notícia de imprensa. Num momento, deputado Berlanda, deputadas e deputados, a imprensa noticiava de que o governo acabou. No dia seguinte, a votação do relatório, aqui por 36 votos a 2, a imprensa de Santa Catarina e a imprensa brasileira dizia que o governador não tinha mais condições de se manter no cargo, por absoluta perda de apoio na Assembleia e também porque já não reunia mais as condições jurídicas, políticas, de governar o nosso Estado. No dia seguinte,
e a divulgação do relatório da Polícia Federal, a mesma imprensa que dizia que o governo acabou, afirmava que o impeachment acabou, diante das notícias vindas de Brasília da Polícia Federal. Então, é esta a situação. Nós precisamos saber, para não julgar no escuro, nós precisamos saber o que consta, afinal, neste parecer da Polícia Federal, que agora está na Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal. E esse parecer, ele será acatado ou não será acatado pelo Ministério Público Federal? Então, me parece, já que nós estamos tratando de uma situação tão importante, que é um eventual afastamento ou não, impedimento ou não do governador, me parece providencial que a gente haja com a devida cautela, com todo o cuidado, para não tomar uma decisão, para não julgar e, eventualmente, 2 ou 3 dias depois desse julgamento, de um lado ou de outro, recebermos esses documentos que foram solicitados formalmente. Tive o cuidado, não apenas para mim. Eu confesso que, como relator que fui, sinto a necessidade para eventual, inclusive, mudança de posição. Não é isso que nós estamos dizendo, se vamos mudar ou não vamos mudar. Mas fatos supervenientes, relevantes, como esse, merecem e precisam estar aqui à nossa disposição, dos julgadores, dos 5 deputados e dos 5 desembargadores. Foi isso que me fez pedir o adiamento, porque não estávamos seguros. Se eu não estava seguro, acredito que nenhum outro deputado também estivesse seguro, eventualmente, pela manutenção da sua posição quando aprovou o relatório no dia 13 de outubro, ou, eventualmente, pela manutenção dessa posição ou pela mudança derivada de fatos novos que estão sendo noticiados. Foi essa a razão pela qual nós pedimos, então, para que fosse suspenso o julgamento do próximo dia 14, e que, quando marcado o novo julgamento, possamos ter os elementos para, então, decidir se mantemos o voto que apresentamos naquele relatório ou se mudamos em decorrência de fatos novos, relevantes, que possam fazer prova e de eventual não participação do governador, mas que fique bem claro, tudo o que foi levantado, tudo o que foi concluído no impeachment, no relatório que apresentamos, ainda que não venha a se comprovar a participação do governador, ninguém pode apagar a licitação fraudulenta que causou um prejuízo aos cofres de Santa Catarina de 33 milhões de reais, que não se tem notícia da maior parte desses recursos, aonde estão. Alguém errou e vai ter que pagar por esse erro. Nós não estamos discutindo isso aqui agora no Tribunal Misto. A discussão é em relação ao governador. Teve ou não teve participação? Mas não pode se perder de vista que nós vamos continuar cobrando dos órgãos de investigação, da Polícia Civil, do próprio Ministério
público para que, uma vez concluída, se há ou não a participação do governador, mas certamente que há a participação de outros agentes públicos e privados. E esses terão que encontrar na justiça. E certamente a culpa pelo erro, pela má-fé, pelo prejuízo causado aos catarinenses. Então, eu precisava trazer aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos assiste, a razão para que não paire dupla interpretação. A única razão foi exatamente essa que expus nesse momento. E a torcida é para que chegue logo esses documentos que foram solicitados, afinal, eles são públicos, deputado Berlanda. E nós precisamos saber, isso é imperioso que a Assembleia, através do Tribunal Misto, possa dispor desses documentos para aí sim. Mais 2 minutos, deputado. Fazer um julgamento justo, deputado Fabiano, que também integra o Tribunal Misto, deputado Laércio, que integra o Tribunal Misto, deputado Marcos Vieira, deputado Zé Milton Schaeffer, todos nós que integramos o Tribunal Misto, queremos que esses documentos nos sejam disponibilizados para que o processo de julgamento seja retomado o quanto antes, porque Santa Catarina espera isso de nós, e a Assembleia, de sua parte, assim como tem dado as respostas, saberá também, até porque fomos escolhidos majoritariamente pelo plenário desta casa, e vamos honrar, sim, o nosso papel quando da retomada desse processo de julgamento. É isso que eu queria trazer, essa informação aos senhores deputados, que hoje, quem sabe, até surpreendidos, quando abriram os jornais ou ouviram pelos meios de comunicação, rádio e televisão, da suspensão, do adiamento da data de julgamento. Não tem nenhuma outra razão que não termos formalmente estas informações que considero relevantes, para que aí sim, com a convicção, sem medo de errar, com a nossa consciência tranquila, possamos fazer o julgamento que a sociedade catarinense espera e merece. Ok. O PSL por 7 minutos. Deputado Sargento Lima. Não, o PSL não vai fazer uso da palavra, não, mas o deputado Moacir Sopelsa tinha pedido aí pela ordem ali. Se ele quiser utilizar ali o minuto, 2 ali do tempo, ele pode ficar à vontade até o tempo todo, se quiser. Aí, deputado Sopelsa. O deputado Sargento Lima, muito agradecido, muito obrigado. E também cumprimentar o deputado Berlanda, que preside esta sessão, né? Cumprimentar todos os deputados, senhoras deputadas e toda a imprensa. Apenas, deputado Sargento Lima, eu ouvi o pronunciamento do deputado Cobalcini, né? E hoje de manhã muitas pessoas me ligaram, muitas pessoas procuraram contato, e eu acho importante esse esclarecimento que o deputado está fazendo agora, e que isso se torne o máximo público possível, para que se tenha realmente, as pessoas pensam que foi pedido a transferência da data, pensando em empurrar para frente as questões. Acho justo que se tenha esse conhecimento do que foi levantado realmente, que corre ainda em segredo de justiça, aquilo que foi levantado pela Polícia Federal,
uma vez que você tem essas informações apenas, eu, pelo menos, e acredito que o deputado Cobachini, quando fez este pedido de suspensão, até receber as informações precisas do Ministério Público, da Polícia Federal, eu acho que o fez com razão. Realmente, o passo que vai se dar é um passo decisivo de uma questão importantíssima. As pessoas, de fato, o Sargento Lima, deputado, querem saber aonde que foi parar esses 33 milhões. Né? As pessoas querem saber que esse fato seja esclarecido, que quem deva tenha que pagar. Né? Então, deputado Cobachini, parabéns aí pelo seu pronunciamento. Eu acho que isso deve ser feito, deve ser esclarecido à população sobre a responsabilidade que nós temos, né? E que tem aí a justiça toda, né? Tem o compromisso de esclarecer essa questão da compra dos respiradores, esta compra fraudulenta que aconteceu durante a pandemia. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. O dia que o senhor precisar, o PMDB ele devolve esse espaço. Forte abraço. Obrigado pelas palavras aí. Um abraço. Ok. Dando continuidade, o Partido Liberal, por 8 minutos. Márcio Machado. Deputado Márcio? Não? Ninguém fazendo uso da palavra. Presidente, então, se me permite utilizar um pouco do horário do partido. Horário do... Vai utilizar, Márcio? Deputado Márcio? Se não tiver outro orador inscrito do PL, ok. Favor. Então pode ser. A palavra está contigo. Obrigado, presidente. Em exercício, deputado Nilson Berlanda. Cumprimento novamente e seja muito bem-vindo o PIC, nosso vereador, nosso deputado estadual. Às vezes a gente não consegue tirar um pouco das raízes, né? Uma vez por 8 anos vereador em Lages, e tendo esse resgate, presidente Nilson Berlanda, e a todos que nos assistem nos canais respectivos, o presidente Júlio Garcia assinou ontem a autorização para licitação de equipamentos para que a cidade de Lages e a região serrana possam ter um canal aberto da TV AL, então da TV da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional e da Câmara de Vereadores de Lages. Então, ontem foi um grande ato, quero cumprimentar pela grande sagacidade e inteligência do nosso presidente Júlio Garcia, de possibilitar um marco histórico, de sair o canal aberto, que é apenas em Florianópolis, e agora ir para a Serra Catarinense, interiorizando algo que é fora de qualquer palavra que eu possa dizer aqui. Porque imaginamos nós, muitas vezes as pessoas não sabem o trabalho que nós fazemos na Assembleia, ou um vereador, ou um senador, ou um deputado federal. Então, a partir desse momento, com o canal aberto, democratizando o acesso à informação, nós conseguimos ter um grande avanço. O que nos assusta muito é que isso já deveria ser comum, porque como é uma concessão pública, o primeiro canal que deveria ter era do poder público, para que as pessoas pudessem saber o que os seus representantes estão fazendo. Porque muitas vezes nós entendemos que a cidadania, as pessoas só ativam ela na hora do voto, de votar. Mas nós temos a democracia procedimental e a democracia decisional. A procedimental é um procedimento. Nesse caso, no Brasil, a cada 2 anos, nós vamos lá e votamos. Mas a decisional de decisões, de empoderamento da sociedade civil para que ela possa lutar pelos seus direitos. Hoje existem grupos muito fortes e coesos de lobby para os seus interesses, que são as categorias do servidor público. Isso é muito público e notório. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos passar para a sociedade esse novo entendimento de que ela precisa, sim, ativar a sua democracia, ativar a sua cidadania, cuidar da coisa pública como se fosse sua, porque é sua, só que é de um coletivo. Eu recebi aqui, nessa semana, várias lideranças e uma das grandes preocupações que elas têm de nós estarmos, por exemplo, levando uma quadra de grama sintética, no meu caso, na região serrana, é que a população não cuide, é que a população destrua
algo que é de grande valia para o esporte e como política preventiva de saúde. Porque nós precisamos estar atuando, presidente Nilson Berlanda, nesses segmentos para que as pessoas possam também ter uma política pública preventiva da saúde. Hoje o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde dos municípios, elas são especialistas na doença. Então, depois que o cidadão tem a doença, que eles tratam. Então, por isso que são milhões e milhões e milhões aplicados nesse setor. Então, quanto mais nós trabalharmos na política preventiva, política de saúde plena, de verdade, na questão da nossa alimentação, muitas vezes as pessoas deixam de tomar água, porque ela só vai tomar água a hora que ela tiver sede. E com o passar da nossa idade, menos vontade de tomar água nós temos. Então, às vezes, uma dica, uma técnica, uma ferramenta de uma assistente social, de alguém que está na comunidade, como num posto de saúde, numa unidade de saúde, orientar as pessoas. Quando você passar para um local onde vai tomar água, tome 2 copos de uma vez. Isso é importante. Então, em vez de a pessoa tomar um golinho, toma 2 copos, porque a água é vida e vai trazer, muitas vezes, vai te ajudar em todo o teu sistema, porque 60% do nosso corpo é água, o nosso cérebro, basicamente, é água e gordura. Então, às vezes a gente está com dor de cabeça. Por quê? Porque faltou tomar água. Então, como que a gente consegue trabalhar com isso? Então, uma das formas é o esporte, para que a gente possa orientar as pessoas para que elas pratiquem, e isso aumenta a questão cognitiva, aumenta... Às vezes a gente está esquecendo a chave, fica 5, 10, 15 minutos procurando uma chave. Por quê? Porque às vezes o nosso cérebro não está tão ativo, porque falta algumas atividades, porque é um contexto. Você não pode ser uma coisa só. Se você vai tomar suplemento, se você não fizer exercício, se você não tiver uma alimentação de qualidade e saudável, você não vai adiantar. É alguma coisa que vai entrar no teu corpo e vai sair, porque o nosso corpo é uma máquina. Então, eu estou muito contente, presidente, de que nós vamos ter esse grande marco para a Serra Catarinense. É uma circunscrição, um raio de 80 quilômetros. Então, praticamente, vai pegar boa parte da Serra Catarinense. Então, todos os nossos colegas deputados vão poder apresentar o seu trabalho, que nós aqui trabalhamos muito, mas muito mesmo. E, às vezes, tu chega na base e pensa, você não faz nada. O deputado não fez nada. Puxa vida, nós fazemos muitas coisas. Agora, nós estamos direcionando as emendas a chegar na base, o que ela quer de fato, de direito para elas, porque muitas vezes a máquina não compreende isso. Outra questão muito importante, presidente, numa conversa que nós tivemos de bancada com o governador do estado, eu coloquei uma pauta que realmente me entristece muito, que é a questão, por exemplo, na minha equipe de trabalho eu tenho um grupo de engenheiros que fazem projetos, e nós fiscalizamos obras. Então, nós doamos os projetos para as prefeituras. E para o governo do estado, nós não conseguimos fazer isso. Eles precisam que abra-se uma licitação, contrate uma empresa. Então, as nossas emendas, que são para a educação, e nós direcionamos para as escolas do estado, nós somos prejudicados. Eu tenho emenda que é apenas uma passarela, que ainda nem iniciou o procedimento. Então, é muito burocrático. Então, nós nos assustamos e às vezes, recuamos de colocar recursos para a Secretaria de Estado da Educação. E o governador falou, nós temos muito recurso lá sim, então como que a gente pode operacionalizar isso? E a partir desse momento, foi me encaminhado um projeto, nós estamos estudando com o nosso grupo, para que a sociedade civil possa doar. Por exemplo, pega lá uma associação de municípios, eles fazem um projeto e possam doar para o Estado, sem custo, sem ônus, sem nada. E assim a gente possa contribuir, todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai ter um estado bem melhor. É aquela história e a metáfora do beija-flor, estava pegando fogo na floresta e todos estavam correndo. E de repente um animalzinho muito pequeno ia e vinha, ia e voltava, ia e voltava. Daí, que animal é esse? Esse é um animal, um beija-flor. O que está fazendo beija-flor? Estou buscando apagar o fogo. Riram dele. Fizeram chacota dele. Ele falou, não, mas a minha parte eu estou fazendo. Se cada um fizer a sua parte, eu acredito que a gente vai ter um mundo bem melhor através da nossa ação como protagonista, né, deste mundo que nós queremos. Muito obrigado, presidente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Ok. Bloco Parlamentar PP, PSB
e Republicano, por 10 minutos e 30 segundos. Alguém faz uso da palavra? Pois não, deputado Sopelso. Senhor presidente, apenas se Vossa Excelência pudesse conferir, eu gostaria de deixar minha presença registrada. Ok, Obrigado, será registrado, deputado. Então, passaremos à ordem do dia. Comunicações. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias, as que as mesmas terá o seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei número PL 0143.4/2020, deputado Nilson Berlanda. Projeto de lei número PL 0195.5/2020, deputada Paulinha. Projeto da resolução PRS 0001.2/2017, deputada Luciane Carminati e outros. Pedido de informações. Pedido de informação 788, deputado João Amin, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca do efetivo de guardas civis no serviço de salvamento aquático nas praias catarinenses. Discussão, votação. Aprovado. Pedido de informação 789, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Casa Civil cópia dos fundamentos técnicos que embasaram a decisão que somente permite o funcionamento de estabelecimentos até às 23 horas. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 790, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca das obras contratadas fruto da emenda impositiva número 957. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 791, deputado Bruno Souza, solicita ao secretário de Estado de Educação da Casa Civil informações acerca da interpretação do governo estadual acerca dos limites trazidos pela lei estadual número 18032 de 2020 e o funcionamento das escolas. Discussão, votação, aprovado. Deputado João Amin solicita ao secretário da Casa Civil informação acerca do desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria da Assistência Social sem a nomeação de um titular. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 793. Autor, deputado João Amin, solicita ao secretário do Estado da Casa Civil informação acerca de investimentos em novas bolsas de estudos em Santa Catarina. Votação, discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 794, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do montante já recuperado pelo Poder Executivo Estadual relacionado aos 33 milhões pagos antecipadamente para a aquisição de respiradores. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 795, deputado João Amin, solicita ao secretário da Casa Civil informação acerca das 4 unidades prisionais em Santa Catarina que estão com surto de Covid-19, conforme noticiado pela imprensa catarinense. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 796, deputado João Amin, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca do investimento anunciado pelo Poder Executivo, valor de 1,7 bilhão até 2022, para ampliar e garantir a disponibilidade de água para todos. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 797, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do edital de contratação da segurança cibernética. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 798, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do cronograma
da obra de edução do rio Chapecozinho, que visa amenizar o drama da estiagem em vários municípios do Oeste. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 799, autor, deputado João Amin. Solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca do novo contrato de serviço de telefonia realizado pelo Governo do Estado de Santa Catarina. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 801, deputado Sargento Lima. Solicita ao secretário da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca de termos técnicos utilizados para chegar à conclusão que a SC 415 tem preferência de seguir em relação à SC 417. Discussão, votação, aprovado. Moções. Moção 579, deputado Dr. Vicente Carro Preso, manifestando aplauso à Universidade Federal de Santa Catarina pelos seus 60 anos. Discussão, votação, aprovado. Moção número 583, deputado João Amin, manifestando aplauso ao senhor Christian João Losso Hermes, de integrar o ranking que identificou os cientistas mais influentes do mundo. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 584, deputado João Amin, manifestando o senhor Marcelo Lobo Eldin, aplauso por integrar o ranking que identificou os cientistas mais influentes do mundo. Desculpa, eu repeti. Discussão, votação, aprovado. Moção 585, deputado João Amin, manifestando ao Frei Evandro Aparecido de Souza, aplauso por 14 anos de ordenação sacerdotal. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 586, deputado João Amin, manifestando aplauso ao senhor policial militar Fernando Poleto pelo sucesso do atendimento na ocorrência de tentativa de suicídio, após 2 horas de negociação. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 587, deputado João Amin, manifestando aplauso ao senhor policial militar Ismael da Silva pelo sucesso na ocorrência de impedir tentativa de suicídio após 2 horas de negociação. Discussão, votação, aprovado. Moção 588, deputado Sargento Lima, manifestando apelo ao governador do Estado para que seja verificada a situação do Estado do funcionamento das escolinhas de futebol e a abertura das quadras de esporte. Discussão, votação, aprovado. Temos mais requerimentos. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1565, 1566 e 1568. Ok. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno. As seguintes indicações. Indicações 22, 2221 a 2229. Explicações pessoais, sim. Explicações pessoais. Alguém quer fazer o uso da palavra? Tá. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão.